O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã fez ontem alguns comentários sobre a posição estratégica de Teherã em relação a esta guerra, e achei que alguns deles são realmente importantes aqui. O Irã diz que Hormuz nunca vai voltar ao status quo anterior à guerra, e isso é algo que você vem dizendo há bastante tempo. Este ponto, especificamente se você puder comentá-lo, porque agora o controle de Hormuz é considerado parte da segurança nacional do Irã. Qual a implicação de fazer essa declaração? Primeiro, quero ressaltar que acho que todo mundo deveria entender isto. Assistam a esta entrevista ou leiam a transcrição. Acho importante. Em segundo lugar, este é o vice-ministro das Relações Exteriores. Então lembrem-se, no Ocidente, mais uma vez, ouvimos sempre essa bobagem de que há facções no Irã. Há a guarda, os linha dura, e depois há os, como é mesmo, os moderados, como o pessoal do Ministério das Relações Exteriores. Isso tudo é bobagem. No Irã, como discutimos antes, há um Conselho Supremo de Segurança Nacional. Todas as figuras-chave da estrutura política, militar e de segurança do Irã participam. Elas tomam as decisões e, quando o líder aprova, isso vira política de Estado. Então os guardas não disparam mísseis contra ninguém sem autorização. O exército não lança drones contra ninguém sem autorização. O Ministério das Relações Exteriores não negocia sem autorização. São todos ramos diferentes do mesmo sistema, estados diferentes. Então esses são os chamados moderados. O que ele está dizendo é, veja, o Estreito de Hormuz não vai voltar a ser como era 5 meses e 2 dias atrás. Agora ele vai ser administrado pelo Irã. Com Omã, podemos fazer isso. Mas temos que estar envolvidos em todo o processo. Em outras palavras, não vai haver, por exemplo, uma rota para Omã e outra rota para o Iraque. Não. Por quê? Porque essa é uma questão de segurança para a nossa presença naval. Passamos por uma guerra. Isso não é como antes. Isso não foi há 6 meses. Os Estados Unidos travaram uma guerra contra nós, com a ajuda de países da região e, claro, do regime israelense. Portanto, não vamos permitir que o Estreito de Hormuz seja como era antes. Vamos ter controle total. Podemos fazer isso com Omã ou sem Omã. Depende deles. Então acho que esse é o ponto-chave. Agora o que Trump está tentando fazer é dizer que os iranianos não podem ter o controle. E ele realmente disse na entrevista que não se trata apenas de segurança. Trata-se também de finanças. Em outras palavras, ele disse sim, nós vamos tomar esses... E como algumas pessoas às vezes dizem, bem, isso é uma questão de segurança, menos de taxas. Ele disse muito claramente, é uma questão de segurança e de taxas. Esses países, isso estou acrescentando eu, ele não disse isso, certo? Não me lembro de ele ter dito isso. Esses países, os sauditas, os iraquianos, os kuwaitianos, os catarianos, os bahreinitas, fizeram guerra contra nós. Eles ajudaram os americanos a destruir nossa infraestrutura, a matar nossas crianças. Eles têm que pagar, têm que pagar. E não estou dizendo que isso vai ser chamado de compensação, mas essas taxas vão vir desses países. Esses países fizeram guerra contra o Iraque. É verdade, Trump foi o cara por trás disso. Netanyahu foi o cara por trás disso. Mas, no fim das contas, sem esses 5 países, a guerra não teria conseguido continuar. Então, deixe-me passar ao próximo ponto. Eu sei que seu tempo está bem curto, faltam mais 2. Certo, você disse que o Irã está preparado para manter o estreito fechado, mesmo que isso signifique a retomada da guerra. O vice-ministro das Relações Exteriores rejeitou restaurar o status quo, que é o que você acabou de dizer. Mas acho importante que as pessoas entendam isto. Segundo ele, o Irã vai manter o estreito fechado até que nós reconheçamos isso, mesmo que signifique voltar à guerra. Não haverá reabertura do estreito sem a permissão do Irã. É da dizendo, certo? Isso mesmo. Quero dizer, para deixar claro, se formos precisos, alguns navios estão passando, mas eles passam pelo corredor iraniano. O número é bem limitado.
não chega nem perto do que era há 3 semanas e muito menos do que era há 6 meses. Então, passa um punhado de navios por dia. Acho que hoje, por exemplo, passaram 2 ou 3 navios japoneses e 2 chineses. São países que não tiveram nada a ver com a guerra, mas são muito poucos. Portanto, não haverá normalização do Estreito de Hormuz até que essas questões sejam resolvidas. E lembre-se, quero dizer, tudo o que Trump tinha que fazer era implementar o memorando de entendimento. E a esta altura já estaríamos no 2º mês. A navegação pelo Estreito já teria voltado ao normal. Mas ele nos empurrou de volta para esta situação catastrófica. E esta é a 3ª vez que ele faz isso. Quero dizer, sem contar a guerra de 12 dias, que também foi catastrófica. Mas ele começou esta guerra, criou esta situação. Depois, houve o cessar-fogo após 40 dias. Ele poderia ter implementado o cessar-fogo. E o que aconteceu? Netanyahu foi lá, bombardeou o Líbano de forma indiscriminada e impediu que o cessar-fogo se consolidasse. E então os iranianos não permitiram a passagem de navios. E mais tarde, Trump impôs aquele cerco. Então isso poderia ter acabado depois de 40 dias de guerra. Depois tivemos 2 meses de cerco, como todos lembramos. E então tivemos a disputa pelo memorando de entendimento. E como esse memorando surgiu? Israel, mais uma vez, bombardeou Beirute. O Irã estava prestes a atacar. Então Trump disse, não, vou fazer essas concessões, vamos acabar com isso. Ele sabia o quanto a economia global era frágil. Então houve um memorando de entendimento e, em vez de implementá-lo, ele começou a querer bancar o esperto, enganar o Irã e tentar enfraquecê-lo. Bem, os iranianos sabiam o que ele estava tentando fazer e bloquearam isso. E agora estamos de volta a uma situação crítica, que piora a cada dia. E uma das coisas que o presidente Trump também disse ontem, talvez de novo esta manhã, é que o nosso bloqueio vai forçar concessões. Mas o seu vice-ministro das Relações Exteriores disse que o Irã não será forçado a fazer concessões. E ele disse que o bloqueio naval não pode forçar o Irã a negociar. O Irã pode se abastecer por meio de corredores comerciais alternativos. E acho que isso é algo que poucas pessoas entendem. E, se eu puder mostrar isso aos espectadores aqui, talvez você possa explicar por que é assim. Mas olhando para um mapa, não é tão difícil. Aqui em cima está o Mar Cáspio. Há todas essas fronteiras terrestres aqui, muitos lugares onde literalmente não temos nenhuma capacidade de bloquear absolutamente nada. Como o Irã pode sobreviver se continuarmos bloqueando essa parte aqui? Quero dizer, está claro que o bloqueio prejudica. Não há dúvida disso. Mas o Irã tem 15 vizinhos. O Irã é um país enorme. Não tem o tamanho dos Estados Unidos, mas tem o tamanho da Europa Ocidental. E é maior do que eu acho França, Reino Unido e Alemanha juntos. E como você corretamente apontou, é montanhoso. Tem uma população enorme, bem acima de 90 milhões. Como alguém vai conseguir cercá-lo? Você tem os russos, que são vizinhos pelo Mar Cáspio. Tem o Azerbaijão, tem a Armênia, tem o Turcomenistão, tem o Afeganistão, tem o Paquistão, tem a Turquia e o Iraque. E depois tem o Golfo Pérsico. Não vai funcionar. Mas mais importante ainda, os iranianos estão lutando uma guerra pela sobrevivência. E vimos as pessoas irem às ruas. Para esse funeral, eles têm apoio popular. E esta é uma guerra pela sobrevivência. Por outro lado, vimos os 2 meses de cerco. Foi Trump quem teve de recuar e dizer, eu não quero ser um Herbert Hoover. Então é a mesma coisa de novo. Ele teve de aceitar um memorando de entendimento porque as coisas estavam ficando ruins. Bem, estamos bem perto de uma situação ruim agora. Está pior do que quando ele disse isso. Hoje, está pior do que estava naquela época. Então, sabe, Trump não vai vencer. Esta não é uma guerra que os iranianos vão ceder. Os iranianos vão vê-lo seguir em frente, até que Trump, no fim das contas, capitule. Ou então, entraremos numa depressão econômica global e viveremos num mundo muito diferente.
Sim. E o último ponto aqui, presidente Trump. Quer dizer, tudo o que ele disse publicamente é que o Irã nunca terá uma arma nuclear. Foi o que ele disse em 2025, em fevereiro passado, e disse de novo esta manhã. Ele repete isso várias e várias vezes. E o ponto mais importante nos comentários deste ministro das Relações Exteriores, ou vice-ministro das Relações Exteriores, sobre a questão nuclear é o seguinte. Ele disse que o Irã está, na prática, agindo como se não fosse mais membro do TNP, e acrescentou que Teherã está debatendo se deve deixar o TNP de vez. E isso tem consequências bastante significativas. O que você pode nos dizer sobre a situação disso dentro do Irã? Não precisávamos estar aqui. Quer dizer, fazíamos parte do TNP. No acordo nuclear de 2015, que eu critiquei, acho que fizemos concessões demais, aceitamos um acordo em que o monitoramento no Irã era maior do que no resto do mundo inteiro somado. E Trump jogou isso pela janela. E os americanos também não estavam cumprindo seus compromissos ali. Obama estava violando seus compromissos, mas os iranianos continuaram implementando o acordo. Então Trump rasgou aquilo. E sabemos que Joe Kent, que é amigo seu, que já esteve no seu programa, disse repetidamente que os iranianos não estavam desenvolvendo uma arma nuclear. Tulsi Gabbard, você sabe, disse sob juramento que o Irã não estava desenvolvendo uma arma nuclear. A Agência Internacional de Energia Atômica diz há anos que não há evidências de que o Irã esteja desenvolvendo uma arma nuclear. Até os Estados Unidos admitiram que, desde 2003, o Irã não desenvolve uma arma nuclear. E antes de 2003, não há evidências de que o Irã estivesse desenvolvendo uma arma nuclear, porque a IAEA nunca disse tal coisa. Então, os Estados Unidos vêm empurrando o Irã para o ponto em que estamos agora. E lembrem-se, quem está dizendo isso é o vice-ministro das Relações Exteriores. Não são os guardas, ou os chamados linha dura, ou seja lá quem for. Então ele está dizendo, olha, se é para lá que vão nos empurrar, então com essas políticas, basicamente, estamos a caminho de sair do TNP. Portanto, Trump fez basicamente o exato oposto do que disse que faria. E me desculpe, então, quero dizer, a pergunta é, se eles saírem do TNP, vão desenvolver uma arma nuclear? Não acho que isso signifique a mesma coisa, mas acho que cria mais poder de barganha. Quero dizer, por que o Irã enriqueceu urânio a 60%, em primeiro lugar? Nos Estados Unidos, na Fox News, eles dizem, eles fizeram isso. Por que fizeram? Porque querem uma arma nuclear. Não, isso é absurdo. Os iranianos, desde o começo, quando Trump saiu do acordo nuclear, esperaram 2 anos. Depois de 2 anos, reiniciaram o programa nuclear. E então, quando o Ocidente ainda se recusava a suspender todas aquelas sanções, começaram a enriquecer em níveis mais altos para pressionar, como moeda de troca, na mesa de negociações. Eles têm sido explícitos sobre isso. Então essas pessoas mentem quando dizem que o Irã está a caminho de construir uma arma nuclear. Mas se o Irã sair do TNP, obviamente estará mais perto desse cenário. Isso, porém, não significa que o Irã realmente queira fazer isso. De todo modo, sabe, isso é a agressão dos Estados Unidos. São Netanyahu, Trump e os sionistas. Eles estão empurrando a região rumo ao colapso. E na prática, mes simples kamenuja, no parecas próxima exportem de saiba. E a última pergunta aqui, em apenas 30 segundos ou menos. E se o Irã realmente sair do TNP, e Israel disser, isso é uma ameaça existencial para nós. Eles vão conseguir a bomba. Vamos usar uma das nossas armas nucleares. E se isso acontecer? Acho que esse seria o fim de Israel. O mundo não vai tolerar isso. O mundo já discutiu isso com o regime israelense. Ele já perdeu sua legitimidade aos olhos das pessoas no mundo inteiro. Todos vão começar a desenvolver armas nucleares por toda a região, e talvez além dela. E o Irã é um país enorme, com montanhas por toda parte, como você ressaltou. Se Israel fosse nessa direção,
Tudo que o Irã teria de fazer seria se mobilizar para produzir uma ou duas, e isso já seria mais do que suficiente. E vemos as capacidades convencionais do Irã. Ele derrotou os Estados Unidos e o regime israelense em guerra. Então isso seria a coisa mais estúpida e levaria ao fim de muitas coisas. Mas esperamos que esses sionistas insanos, esses supremacistas étnicos e os neocons nos Estados Unidos não sejam assim. Só podemos esperar, porque ninguém sairia vencedor. Se isso acontecer, todos nós perderíamos, sem exceção. E que Deus nos ajude se chegarmos a esse ponto. Mas agradecemos a você, a sua franqueza e por compartilhar o que você vê em Teherã. Agradecemos por isso hoje. Obrigado. É uma honra. Obrigado por me receber. E nós também agradecemos a vocês. Não deixem de curtir e se inscrever, se ainda não fizeram isso. Nos vemos amanhã. Eu sou Daniel Davis. Não temos patrocinadores porque odiamos encher vocês de anúncios. Eu não gosto deles. Então, retribuam um pouco esse carinho. Inscrevam-se, curtam e mandem isto para alguém de quem vocês gostam. Send this to somebody you care about.